Saudações a todos! Hoje eu quero falar dos superpoderes que o autismo proporciona. Mas, para esse assunto não ficar tão polêmico e não desrespeitar as lutas diárias, afinal o autismo é uma deficiência, vamos destrinchar isso da forma mais correta possível. Roda a vinheta. Quando a gente fala de autismo, eu estava rodando muitos grupos, principalmente no Facebook, para ver as dificuldades, os relatos do pessoal. Então sempre tem uma lista, eu não gosto do autismo, eu detesto ser autista, eu queria ser normal, aquela coisa toda. Porque eu entendo essas pessoas, porque o autismo ele tem o seu ônus, e alguns exemplos de traços bem típicos da deficiência em si constam uma hipersensibilidade sensorial, quer dizer, ruídos, luzes, texturas podem causar uma dor física ou um colapso, dificuldade na leitura social, a própria rigidez cognitiva, que é um sofrimento intenso com mudanças repentinas de rotina ou mudanças de planos. Eu mesmo vivo isso direto. Qualquer coisa que sai do que eu estou acostumado me frustra. E a frustração me gera raiva, porque gera a perda de controle da situação. Sejam as dificuldades com a função executiva, que é problemas em organizar tarefas simples, iniciar projetos ou até gerenciar o próprio tempo. O próprio masking, que é a camuflagem social, que é aquele esforço chato de ficar fingindo ser uma pessoa normal para ser aceito na sociedade. Dificuldade na comunicação verbal, que é problemas para expressar sentimentos ou necessidades de forma clara. Ansiedade generalizada, que é um estado de alerta constante por não conseguir prever o comportamento alheio ou ambiente. E aqui é bem inclusive eu tenho ansiedade generalizada por isso, tá no meu laudo. Porque eu fico querendo prever tudo e acabo surtando de vez em quando. Problemas motores e de coordenação, que é dificuldades com esporte ou tarefas manuais finas. Exclusão e solidão, que é o sentimento de ser um alienígena tentando viver uma sociedade que não foi projetada para autistas. Beleza, botei na mesa todas as deficiências mais marcantes que o autista carrega consigo. Então, com isso bem estabelecido, eu tenho consciência de tudo isso, eu passo 95%, porque cada autista tá dentro de uma parte do espectro, tem uns que tem mais determinada dificuldade, outros menos, mas está tudo ali, previsto. Então eu não estou desmerecendo a dor de ninguém, eu passo por isso e já deixei claro aqui no vídeo o quão consciente eu tenho desses problemas, beleza? E aqui no caso, especialmente para quem é cuidador de um autista, esse vídeo não é para vocês. Porque o ponto de vista é, eu sendo um autista, tardiamente laudado e consciente dos meus problemas, eu passei a ressignificar essas deficiências como um superpoder para não me sentir mal com isso. Então essa dica vale mais para pessoas autistas que foram laudadas tardiamente, têm consciência do autismo e querem entender uma forma de lidar melhor com esses problemas todos que eu citei. Então, a ressignificação que eu vou trazer é o seguinte, é enxergar esses problemas como poderes. E aqui eu queria trazer de exemplo clássico toda a franquia de personagens da série X-Men. Então, um dos personagens que eu quero trazer, todos eles têm... Por que eu estou falando de X-Men? Porque lá são personagens que têm superpoderes, mas são superpoderes que têm um custo, que têm um problema. Exemplo, o Ciclope, que ele tem olhos de laser. Sem nenhum suporte, sem o óculos, ele não consegue ficar com o olho aberto e enxergar normal, porque ele vai ficar soltando raios o tempo inteiro. Ele está fugindo! Vai se arrepender, Summers. Scott, não! Scott!
tem que pôr um óculos para conseguir conter aquele poder para ele poder enxergar normalmente e ser uma pessoa normal, só que ele nunca tira o óculos. Poderia ser parecido com o fone de ouvido de um autista. Você não tira esse fone, se você tirar o fone de ouvido, ele sobrecarrega e estressa. Com o fone, ele filtra e mantém a calma. E quando precisa, ele pode tirar o fone. Por que quando precisa? E é aqui que eu quero trazer os tais superpoderes. Primeiro, o hiperfoco, que vem dos interesses especiais. Enquanto outras pessoas podem se distrair, mudar de ideia, de foco e tudo mais, o autista consegue mergulhar em um tema específico, um assunto, por horas, dias, semanas, atingindo o nível de maestria técnica. Então, o interesse especial de um autista é um conhecimento enciclopédico, ele vai dominar aquilo absurdamente. Outro ponto, a atenção aos detalhes. Com essa mesma sensibilidade que incomoda tanto, permite notar erros em códigos, falhas, designs que passariam batido em pessoas comuns. Isso também justifica, por exemplo, sentir cheiro de gás vazando, por sutil que seja, eu percebo, as outras pessoas não. Eu sei, por exemplo, quando alguém entrou na minha casa, mexeu no meu quarto, pela posição que está a maçaneta que eu deixei da última vez. Como eu tenho a rotina de estar sempre fazendo a mesma coisa todo dia, até o modo como eu abro a minha porta é a mesma sempre. Então, quando alguém vai, abre e fecha de um jeito diferente, ela fica um pouquinho fora do lugar, no que eu pego na maçaneta eu sei que alguém passou ali. Então, ao invés de me incomodar com essa atenção ao detalhe de que porcaria, alguém entrou no meu quarto, não, eu ressignifiquei. Eu percebi que alguém entrou no meu quarto. Eu tenho essa capacidade de sentir que o ambiente mudou com a sutileza do movimento de um objeto. Outro dom, a sinceridade e a lealdade acima de tudo. A dificuldade com jogos sociais, que se traduz em uma honestidade brutal e um senso de justiça muito forte. Então, se um autista fala o que pensa, você pode ter certeza que ele está sendo honesto. Ele não vai mentir. A menos que ele seja forçado a mentir para escapar de uma situação, mas normalmente ele não opera assim. Ele vai preferir o senso de justiça rígido, ele vai preferir falar a verdade, se ele está errado, ele vai assumir o erro e por aí vai. Tudo bem, tem autistas que são má índole de má fé. Eu entendo, ser humano não dá para pôr todo mundo numa caixinha, mas dá para estabelecer que uma boa parte faz isso, porque é um traço previsto. Muitos autistas têm facilidade de catalogar informações, datas, padrões, sistemas complexos. Memorização sistêmica. Então esse é um dom também, que você pode utilizar no seu dia a dia, na sua profissão, se você desenha, se você programa, se você é um arquiteto, você vai usar isso a seu favor. Ou até para ajudar outras pessoas, observando esses padrões, detalhes, com essa memória boa. Raciocínio lógico puro, a tendência a não deixar o emocional contaminar a lógica, que permite resolver problemas técnicos com uma frieza absolutamente eficiente. Enquanto as pessoas debatem, vamos fazer de tal forma, de tal jeito, de tal maneira, o autista bate o olho e fala, não me importo com a opinião de ninguém. A situação que fica a mais correta, legalmente adequada, ética e moral é de tal maneira. Não me importa se vocês discordam. A lógica é essa, façam de tal maneira que vai dar certo. Vai agradar a maioria, no fim das contas, porque vai funcionar melhor. Entendeu? O autista ele pensa muito dessa forma, ele é muito direto. Ele vê o problema e ele vai trazer uma solução que pode magoar, mas que no grupo pode funcionar melhor, porque vai tentar ser justo. O senso de justiça não vai permitir que aquela solução prejudique alguém diretamente, vai ser o que mais tenta se encaixar. Observa isso. A criatividade fora da caixa. Por não estar preso à convenção social, autistas frequentemente encontram soluções originais que ninguém pensou antes. Isso é mais um traço de altas habilidades e superdotação. Mas por pensar fora de padrão, por ter seus interesses especiais e a rotina rígida e vários outros aspectos, isso pode permitir que se traga soluções
criativas, diferentes para um determinado problema. Pensa nisso também. Conexão profunda com interesses. Então, o prazer derivado de um interesse especial é muito mais intenso e puro, trazendo uma satisfação que pouca gente conhece. É o que eu falei, é um dos dons que eu acho mais legal no autismo, essa dopamina infinita. Por exemplo, eu tenho um interesse especial em Linux. Então, sempre que eu mexo com Linux, a minha dopamina já está alta. Eu não estou preocupado, eu não tenho que ficar... eu tenho que procurar uma coisa para me dar dopamina. Tá sempre ali girando. O que pode ser ruim, porque eu vou ficar muito preso naquilo. Mas para minha pessoa vai ser bom. E isso é o que importa. Porque depois de 7 anos de namoro e convívio com muita gente, eu percebi que ficar agradando os outros, o único que se lasca sou eu. E eu não tô aqui para agradar ninguém, porque no fim das contas eu não me importo. Eu estando feliz tá tudo certo, desde que não faça nada errado, ilegal, imoral e antiético. Resiliência intelectual, que é a capacidade de persistir em um problema difícil até que ele seja vencido. E caras, como eu faço isso? É um traço em comum com altas habilidades e superdotação também, mas um autista que gosta de sistemas, lógica e construir projetos, conceitos, mecânica das coisas, ele vai ver um problema, se for lhe permitido, ele vai escavar aquele problema para achar todas as possibilidades de solução. Ele vai a fundo no negócio. Você pode ter certeza disso. Observação analítica. Somos antropólogos de Marte, por assim dizer, né? Alienígenas. Então, autistas observam melhor o comportamento humano de fora, que gera insights profundos sobre a sociedade. E eu fazendo esse conteúdo, que eu já falei de metacognição aqui no canal, que eu observo como eu me comporto com a sociedade e vejo a sociedade de fora. Chega a ser frustrante, porque tem hora que eu vejo problemas que estão fora do meu controle, do meu poder de mudança. Então eu tento me lembrar de seja a mudança que você quer ver no mundo e comece mudando o seu quintal. E daí da porta para fora. E autonomia de pensamento. Menos propenso a seguir efeito manada, que eu já falei em vídeos anteriores, a falta de pertencimento, o autista tende a formar as próprias opiniões, geralmente baseadas em fatos e não em pressão social. Então isso é bom, porque você vê que o autista, ele não é que ele seja uma pessoa de juízo perfeito, um advogado, uma situação em que você possa confiar plenamente. Mas é claro que, na maioria dos casos, você vai observar esse comportamento. O autista ele vai buscar o caminho da verdade, do que o caminho que seja socialmente aceito. O correto é só baixar a cabeça e aceitar. Não, o autista ele vai gritar, ele vai reclamar, isso aqui está errado, isso aqui é um problema, isso aqui tem que ser resolvido. Ele vai querer tomar atitude, porque vai incomodar ele por dentro. Outra situação é o quão é engraçado ver em livrarias, livros de autoajuda, o esforço hercúleo que as pessoas normais têm para ter 1% da fração do poder de um autista. Por exemplo, o livro A Sutil Arte de Ligar o F, autistas já fazem isso, a gente, pelo menos eu, com alexitimia, né? Muitos autistas têm alexitimia, então eu não me importo. Eu não sinto a dor do outro, então não me interessa. Eu vou fazer o que precisa ser feito ou vou fazer da minha vontade, do meu jeito. Então eu não vou me sentir mal pelo outro se implicar comigo. Ou ainda, só a contracapa do livro Memento Mori, que no latim significa lembre-se que um dia você morrerá. Diz assim: encontre coragem para viver autenticamente, libertando-se das amarras que o impedem de avançar. Bom, autêntico eu já sou até demais. As coisas que eu faço ninguém faz. Clarificar seu verdadeiro norte, desvende os seus valores mais profundos e alinhe em cada passo a um propósito que ressoa com a sua alma. Bom, o Linux, o GTA e Pôneis ressoam com a minha alma, então eu já encontrei meu propósito. Experimentar a vida com paixão inigualável. Mergulhe em cada instante cultivando uma apreciação intensa por tudo que o cerca. Intenso eu sou também, porque eu pego um interesse especial e vou até o fundo daquilo. Isso quando as ruminações mentais não me deixam com psicose,
preocupado com algum tópico específico. Pode ter certeza que eu aprofundo até demais as coisas da vida. E no fim construir um legado de significado. Cria uma vida que seja sua obra-prima, deixando um impacto duradouro no mundo. Bom, se vai impactar o mundo eu não sei, mas duradouro talvez seja. Então é interessante ver esse nível de tópico, de informação que muitos neurotípicos buscam em livros de autoajuda, de suporte e tudo mais, e perceber que são traços naturalmente autistas. E filosoficamente falando, muita gente fala, eu quero ser diferente, eu quero me destacar, eu quero ser o floco de neve, eu quero ser especial, mas no fim não quer ser especial, não quer ser diferente, não quer se destacar. Porque o autista que faz o que gosta, que se destaca, que é diferente, que quebra protocolos sociais, que não olha nos olhos para conversar, que só sabe falar de assuntos de profundo interesse, que não nem mesmo sabe cumprimentar uma pessoa direito, esse cara ele é excluído, ele é o esquisito, ele é o diferente. Então a sociedade só é muito da hipócrita, isso sim. Autistas também são imunes à chantagem emocional. Então isso não é uma falha de caráter, é só uma proteção cognitiva, é o modo que o cérebro funciona. Então, em um mundo que a gente vive, movido por gatilhos emocionais, narrativas vitimistas e coisas do tipo, entendam como quiser, sua mente, a minha mente de autista opera de um jeito que é uma verificação de fatos o tempo todo. Então isso torna um pilar de estabilidade em situações de crise, onde decisões têm que ser tomadas com base no que é real e não no que é sentido. É o que eu tinha falado, não me interessa a opinião dos outros, não me importa o que os outros pensam a respeito. Eu quero que a situação seja resolvida por A mais B, da forma mais justa para todos. Tem uma diferença muito grande aí. Então não vai ter um toque de egoísmo, eu vou tentar ganhar um pouco em cima aqui, vou tentar me dar bem. Isso nunca vai passar na minha cabeça. O senso de justiça forte impede. Não consigo, eu me sinto errado, me sinto sujo, me sinto contaminado. E por fim, o fim do FOMO, Fear of Missing Out, que é a falta de senso de pertencimento, que é um escudo de produtividade. O que é que isso significa? O mundo está ali ansioso, tentando acompanhar as tendências inúteis e os tópicos do momento e os vídeos em alta e o que está no feed de rede social, aquela coisa. Nós autistas já temos aquela dopamina infinita dos nossos interesses especiais. Então dá uma vantagem competitiva em tempo e profundidade intelectual com assuntos, comparado com pessoas que normalmente são só sociáveis, que raramente alcançam. Dito tudo isso, são os superpoderes de um autista. E tem horas que eu uso isso a meu favor, porque eu tenho autismo, altas habilidades, consciência das deficiências, novamente, eu não estou desmerecendo a luta diária, e por favor, pais e responsáveis de pessoas autistas, esse vídeo não é para vocês, porque eu sei também o quão duro é você cuidar de um autista que não se cuida, que ele não tem independência, tá? Esse vídeo é com o objetivo de ajudar aos autistas conscientes do autismo e que têm dificuldades com todas as questões que eu abordei aqui. Então é uma ressignificação de que tais deficiências, por um lado, podem ser superpoderes, dons de outro. Você, autista, eu, autista, a gente faz algo que outras pessoas não fazem. Enxerga o mundo de um jeito que os outros não enxergam. Faz coisas que os outros não fazem. Isso pode ser um destaque. Isso pode ser interessante para você. Seja socialmente ou mesmo mercadologicamente. Esse foi meu vídeo, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, falou e até a próxima.